a noiva de Cristo. Aqui vos fala o vosso irmão Noé, Soares Gerente. Estou com os outros irmãos aqui. Vou pedir para que ele se apresente. Pode se apresentar, irmão? Irmão Madeira. Irmão? Eu, Frederico Charles. Muito obrigado. Deus vos abençoe, irmão. Bem-vindo a este podcast. O que nós gostaríamos de falar em um tempo curto, é sobre mesmo defensores. Não é? O que é defensores da mensagem do último tempo? Nós sabemos que em cada tempo, Deus enviou pessoas com a sua mensagem. Não é? Então, defensores da mensagem, o que é? Vou dar a palavra primeiro ao nosso amado irmão Madeira, para ele dizer alguma coisa, uns 2 minutos, fale sobre os defensores da mensagem, depois darei ao irmão Frederico. Sim, irmão Madeira. Muito obrigado, irmão Noé. Em poucas palavras, defensores da mensagem, é que estamos numa época conturbada. Uma época em que toda a gente sabe que é dos últimos tempos. Então, a mensagem, como a época é conturbada, significa que há também uma mensagem conturbada, uma palavra de Deus conturbada, uma palavra de Deus que não é original, é uma coisa misturada que não nos leva a Cristo. Então, há necessidade, igual ao tempo sempre foi, Deus sempre manda pessoas para retificarem, para trazerem aquilo que foi caído. Então, nós, os defensores da mensagem, são aqueles que trazem a originalidade da mensagem de Deus. Tá bom, muito obrigado. Irmão Frederico, o que é defensores da mensagem? Será que estamos a falar de uma nova igreja? O que é isso? Pelo ponto de vista, defensores da mensagem, o próprio termo defensor já define ele mesmo. O que é isso de defensor? São pessoas, um grupo de pessoas que defendem esta mensagem, a palavra, defendem a Bíblia. Nós defendemos a palavra do Senhor dos últimos dias. Defensores da mensagem do último tempo. Temos que defender a mensagem dos últimos dias para que não seja corrompida, porque vemos que agora já existem muitas igrejas, já existem muitas mensagens diferentes, corrompidas. Então, Ok, farei a mesma pergunta ao irmão Madeira. Será que Defensores é uma nova igreja? Partindo do princípio que a igreja é uma única. Não há duas igrejas. Há uma igreja, talvez podemos dizer que há uma de Cristo e outra do Satanás. Então, se nós defendemos a palavra genuína, a palavra da Bíblia, aquilo que o Satanás acrescentou, então certamente não é uma igreja, mas são pessoas que defendem a palavra que foi quebrada, a palavra original. Estamos a defender para trazer aquilo que saiu dos eixos para voltar ao que é original. Tá bom. Quer adicionar mais alguma coisa, irmão Frederico? Deixa eu adicionar mais uma coisa, uma pequena coisa. Isso de defensores, nós não estamos a trazer uma nova regra, uma nova ordem. Só apenas defendemos qualquer um que fala da palavra verdadeira, a palavra genuína da Bíblia, esse já torna-se defensor. Mas eu também queria fazer, do seu ponto de vista, o que o irmão Noé tem por dizer sobre esta questão de defensores da palavra. Bem, isto etimologicamente, a palavra defensor, como o irmão Frederico disse, é defender alguma coisa que achamos correto, que acreditamos ser correto, que acreditamos ser verdade. E neste caso, se o nome diz defensores da mensagem dos últimos tempos, nós cremos que vivemos
nos últimos tempos. Nós cremos que vivemos na era de Laodiceia. Nós cremos que nós vivemos no tempo do entardecer. E a qualquer momento, a qualquer minuto, o Jesus vem buscar a sua noiva. E este movimento veio para defender a palavra, não trazer igrejismo, não trazer heresias, não trazer ideias dos homens, mas sim trazer a palavra, defender a palavra genuína. Como nós sabemos que o mundo já está pervertido, a própria religião está pervertida, o cristianismo está pervertido. Então, hoje só nos chamamos de cristãos porque vamos à igreja. E sabemos que ir na igreja não tem nada a ver com o cristianismo. Porque mesmo no tempo de Jesus Cristo, havia pessoas que adoravam. Nós sabemos que aqueles fariseus, saduceus adoravam. Iam nas sinagogas. Haviam doutores da lei lá. E eles criam que adoravam ao Senhor, criam que adoravam a Deus. Mas quando Deus veio em carne, isso no corpo do Senhor Jesus Cristo, eles mesmo o negaram. A pergunta é, será que eles adoravam mesmo a Deus? Como é possível adorar a Deus e o próprio Deus vê e eles o negaram? E esta é a palavra. Sabemos que em João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ela se fez carne e viveu no nosso meio. Se Deus fez-se carne, não é? Ele manifestou-se em Jesus Cristo. Estamos a dizer que Jesus e a palavra é a mesma coisa. Negar a palavra é negar Jesus. Se aqueles negaram a palavra do seu tempo, quando ele veio aos seus o negaram, significa que hoje, quem for a negar a palavra, esse está a negar o Senhor Jesus Cristo. E nós professamos, quer dizer, o mundo professa adorar a Deus, mas eles negam a palavra com seus pensamentos, com as suas heresias, com as suas doutrinas. E isto mostra claramente que eles não aceitam a Cristo que eles professam adorar. Não aceitam a Deus que eles professam adorar, porque eles negam a própria palavra. Voltando lá, se vivêssemos naquele tempo de Jesus, significa que nós seríamos uns deles a gritar, o povo em geral, os que dizem-se cristãos a negar a palavra, estariam naquele mesmo tempo, seriam um deles a gritar, crucifiquem-o, não é? Então, hoje, negam a palavra, estão já se identificar que eles, o próprio Jesus, tem um negado. Este é o meu ponto de vista. Irmão mencionou muitas vezes que eles negam a palavra. E se nós formos ao concreto, e se formos lá a perguntar a um desses, pelo qual estamos a mencionar, os senhores negam a palavra. Os senhores não estão na palavra. Os senhores não estão a cumprir com o propósito pelo qual foram chamados. Será que essas pessoas concordarão que isto é verdade? Como identificar, como fazê-los ver que eles estão fora da palavra, estão fora do propósito pelo qual Deus os chamou? Porque eles, neste tempo, são muitos. E se nós formos a dizer que eles estão a negar a palavra, eles vão trazer-nos a Bíblia e vão dizer que não. Como identificá-los? Como fazê-los entender que não? Esta palavra negam desta e daquela maneira. Eles defendem a Bíblia de acordo com os estudos, conhecendo a letra de Gênesis a Apocalipse. Eles só conhecem a letra, mas não têm a essência da Bíblia, da palavra de Deus. Eles não têm a revelação da palavra de Deus. Okay. Sem a revelação é impossível descobrir. É por isso que acabam defendendo coisas erradas na Bíblia. Então, segundo o que eu percebi, a palavra-chave é a revelação. A revelação. Então, podemos dizer que, como é que eles negam a Bíblia? Porque eles não têm a revelação. Irmão Noé, pode nos explicar o que é isto, revelação? O Pedro mesmo falou no livro de Atos, capítulo 2, não é? Versículo 37, descendo até no 40, onde ele diz que recebereis o dom gratuito do Espírito Santo. Esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que Deus chamar. Então estamos a dizer que esta é uma promessa. E a Bíblia diz que seja a palavra de Deus de verdade e a palavra do homem mentira. Então, se Deus prometeu, Deus não pode falar uma coisa e cair em terra. Deus nos prometeu dar o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que vai nos revelar. É o mesmo Espírito Santo que revelou a Pedro, para que ele pudesse dar aquele sermão depois da descida do Espírito Santo. Então, e esta promessa nos diz respeito a todos aqueles que Deus chamar. Qualquer um. Essa promessa é para ele. Mas para esta promessa chegar a ti, tem que procurar se alinhar com a palavra. Não alinhar com o pensamento do homem. Não com doutrinas de igreja. Mas sim alinhar-se com a própria palavra. Quando nos alinhamos com a palavra, Deus é obrigado a cumprir a sua promessa, em que o Espírito Santo vai descer, vai entrar em nós e nos revelará. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um Espírito Consolador. Este Espírito Santo, esse Espírito Consolador, vos será guia. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele disse que tinha muita coisa para nos ensinar, mas nós não seríamos, aqueles discípulos não seriam capazes de ouvir. Mas o Espírito Santo, quando vier, ele revelaria a toda a verdade. Quer dizer, o Espírito Santo não ia falar coisas da sua cabeça, mas ia receber tudo que é de Jesus e nos traria. Somente o Espírito Santo é que pode nos revelar. Como que nós podemos receber esse Espírito Santo? Nos alinharmos com a palavra. Eu tenho mais uma perguntinha. Como defensores da mensagem, ouvimos dizer que temos uma divisão acerca na parte de batismo, temos uma divisão. Outros batizam em nome de Jesus Cristo e outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, como os defensores, aqui há uma confusão. Além disso, há igrejas que permitem que as mulheres preguem nas igrejas e há igrejas que não permitem. Como defensores, como explica para o público isto aqui? Eu só quero fazer uma adenda. Quero acrescentar só, lendo um versículo bíblico sobre negar a palavra. Isto é bíblico porque está na Bíblia. Em Mateus 10:33 diz assim: mas qualquer que me negar, significa que eles estavam conscientes de que haviam pessoas que haviam de negar. Não negar como fez Judas ou como fez Pedro no dia em que disse no dia de crucificação. Não, negar a palavra é não andar segundo os preceitos de Deus. Então, diz que, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É só para subsidiar a questão de negar a mensagem. Em 2 Pedro também 2:1 diz: alerta, está para fazer uma alerta aos falsos mestres. Significa que nesta época em que estamos, temos falsos mestres que dizem ser grandes bispos, grandes apóstolos, grandes mestres, mas que pelo seu ensino negam a palavra. Eu queria perceber uma coisa mesmo, antes de entrarmos na pergunta do irmão. Neste ponto que o irmão tocou, o irmão disse que, leu uma passagem onde Jesus disse: aquele que me negar, eu também o negarei. Então, naquele tempo, os apóstolos, os discípulos estavam ali a ver Jesus e o negaram. E hoje, como nós negaremos a Jesus? Como se vê que este negou a Jesus? Como se nega a Jesus hoje em dia? Negar a Jesus hoje é negar a sua palavra, porque ele está manifestado na sua palavra. E eu e o Pai somos um. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, negar a sua palavra é negar a Cristo, é negar o seu ensinamento, é usar um outro ensinamento que não seja dele. Muito, muito bem. Está claro. Respondendo à pergunta do irmão Frederico, este aqui é um assunto que também, para perceber isto, precisa-se de revelação.
eu posso, por causa do tempo, não vou ler as passagens bíblicas, mas muitos dizem que nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, idem, não é? A todo mundo e pregai o evangelho e batizai ou fazei discípulos, batizai no nome do Pai, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso estamos a falar em Mateus 28, 19. O que é isso? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Pai não é nome. Pai é um título. Todos nós podemos ser pais. Filho também não é nome. Se eu dar a alguém um dinheiro, está aqui esse dinheiro, vai no banco, deposita esse dinheiro em nome do meu filho. Se chegar lá no banco, aqueles vão perguntar qual é o nome desse filho, porque um filho não é nome. Então, e Jesus, quando falou essas coisas, ele não falou para mim, não falou para ti, não falou para um bispo ou um que começou a igreja dele, fundador de alguma igreja aqui. Ele falou para um certo povo que estava com ele, os discípulos. Mas depois de ele ter falado isso, ele disse o quê? Antes mesmo de começar, estamos a falar lá no Lucas, antes mesmo de começar a ir pregar, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Por quê? Aquilo que eu disse anteriormente, que o Espírito Santo é que revela. Se alguma coisa você não sabe, o Espírito Santo vem e revela. Aqueles irmãos eram antes de ser revelado, eles deveriam esperar em Jerusalém, esperando que o Espírito Santo venha e revele. Se alguma coisa eles não perceberam quando Jesus disse em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, então o Espírito Santo ia vir revelar. E dito e feito, no Atos 2, quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles receberam aquele Espírito Santo. E a pergunta é, quando o Pedro levantou, quem estava a falar? Era ele ou era o Espírito Santo? Era o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que recebeu de Jesus e trouxe a mesma informação, ele veio e disse, sejais batizados, né? Estamos a falar de Atos 2, 37 ou 38. Sejais batizados, ou arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome, Jesus quando diz que batizai em nome do Pai, procure um nome. Este nome que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E este nome fomos encontrar em Senhor Jesus Cristo. Senhor significa o quê? O Criador, o Jeová, o dono, o proprietário, o Senhor. Jesus é aquele corpo. Aquele que veio, o Deus fazendo-se carne. Cristo significa o quê? Cristo é que representa o Espírito Santo. Cristo é unção. O que unge? É o Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pela revelação, o Pedro soube que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai perguntar, não, mas é o único que disse. Não, Paulo também falou em Atos 19. Ele chegou num grupo, encontrou pessoas a adorar, mas a forma de adoração não estava boa. Ele perguntou, recebeste o Espírito Santo quando creste? Ele disse, eu não conhecia o Espírito Santo. Então, perguntou, qual é o batismo que receberam? Eles responderam que era o batismo de João. E ele explicou, o batismo de João era para preparar o povo para que recebesse ou aceitasse, se arrependesse e aceitasse aquele que poderia vir. Esse é Jesus Cristo. E a Bíblia diz o quê? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, foram rebatizados. Já estavam batizados com o batismo de João, mas voltaram a ser rebatizados. E Paulo, em Gálatas, disse, se uma outra pessoa, um anjo do céu, um bispo, um papa, qualquer outra pessoa vir com uma outra mensagem diferente desta que nós já ensinamos, seja anátema. Então, batizar em nome do Pai, quem for a batizar assim, já está quer dizer, já está amaldiçoado, porque é anátema. Já não pode. Mulher pregadora, a mesma coisa. O próprio Paulo, soubemos que ele disse que eu não aprendi esta palavra de homem algum, mas Deus, Senhor Jesus Cristo, me revelou isto a mim. Ele mesmo disse, não permito
Ela não diz que, bem, se puder, se achar. Não permite, é uma ordem. Não permite que a mulher pregue, ou ensine, ou sirva de autoridade sobre o homem. Então, esta é a palavra. Outra coisa são ideias dos homens. Não sei se respondi a sua pergunta, Amado. Está compreendido. Ok. Então, ainda sobre os defensores, é um desafio. Os defensores da mensagem do último tempo têm esta tarefa, este trabalho de repor aquilo que foi perdido ao longo dos anos. Se começarmos a ver desde a primeira era, que foi a era de Éfeso, até esta última era, a primeira era tinha originalidade. Mas à medida que o tempo foi passando, que as eras foram avançando, a originalidade da palavra foi perdendo. Chegou um tempo em que a palavra quase... Houve a era dos martírios, né? Em que, por causa da palavra, muitos outros caíram. Então chegou a nossa era, que é a era de Laodiceia. Esta era é uma era caracterizada como uma era fria, não é? Morna, caracterizada como uma era que não está nem na palavra, nem no mundo. Está no meio, é uma era morna, não é quente nem fria. Então, é uma era religiosa. É uma era religiosa. Mas não cristã. Então, tendo conhecimento desta coisa, desta situação, desta característica atual, apareceram os defensores da mensagem, né, do último dia, para restabelecer ou restaurar aquilo que foi perdido ao longo das eras. Então, esta restauração consiste em trazer de volta aquilo que foi perdido. Restaurar significa trazer de volta aquilo que era original. Então, é aí onde começamos a falar do batismo, porque o batismo original, nunca houve um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do Concílio de Nicéia, a Igreja Católica começou a batizar em títulos. Então, não era uma ordenança de Cristo, era uma ordenança esse nome do Pai, aspergir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi introduzido através da expressão a partir de Nicéia. Então, aquilo foi andando dos anos 325, né, até hoje, foi perdendo aquela essência do batismo. Hoje há necessidade de restaurar, porque esta restauração é a revelação. Então, a partir... Nós estamos a dizer que agora as igrejas estão a palpear ou tatear, procurar ver isto, porque estão a viver por copiar. Aqueles aí dizem isto, isso parece ser verdade, o que está na Bíblia. Vamos copiar. E isto aqui, mas eles negam ainda a própria Bíblia. A palavra do Senhor, ela é completa. De Gênesis até Apocalipse. Ela não se desmente. Então, você não pode aceitar uma coisa e negar a outra coisa. Você não pode dizer que eu aceitei uma parte a Jesus, a outra parte eu lhe neguei. É negar. Jesus mesmo disse, se me negardes. Então, negar uma palavra da Bíblia, você já negou toda a Bíblia. Não importa se acertou uma pequena coisa. Tá bom, você batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda deixa a mulher pregar. A pergunta é, recebeu o Espírito Santo quando creste? Porque se realmente recebesse o Espírito Santo, este Espírito Santo ia revelar que a mulher não pode pregar. Logo, batizou sim no nome do Senhor Jesus Cristo porque copiou alguém. Mas ainda a revelação não está lá. Ainda a revelação não está com essas pessoas. Logo, o Espírito Santo não está com essas pessoas. Então, ali é tatear. Porque a revelação é que há verdadeira fé. Através do Espírito Santo.
Se deixa a mulher pregar, logo sabe muito bem que o Espírito Santo não está lá. Porque se o Espírito Santo estivesse lá, já teria os revelado que a mulher não pode pregar. Logo, negaram a palavra. Se batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo é porque copiaram, não porque foram revelados, não porque se alinharam com a palavra. Este é o que eu tinha a dizer. Não sei se está para adicionar. Está percebido, o público acho que já está entendendo. Então, últimas considerações. Então, como podemos perceber, a essência dos defensores da mensagem. Partindo do princípio daquela pergunta que se levantou aqui, este é um grupo que formará uma nova igreja. Então, como podem perceber, não está para se formar uma nova igreja, mas estamos para restaurar aquilo que foi perdido ao longo dos tempos. Então, e a base é uma revelação, uma fé pela revelação, pela toda a palavra. Então, hoje estamos num tempo em que essas coisas estão acontecendo, negando a palavra, trazendo heresias, acrescentando alguma coisa na palavra. Isto já está predito, já está profetizado. Então, aqueles que estão lá deste lado não terão a salvação. Então, este grupo, defensores da mensagem, trazem a consciência das pessoas que estão do lado de fora que o tempo está terminando, está esgotando. Deus está a chamar um povo para ele, para poder salvá-los, para poder arrebatá-los, para ir ao arrebatamento. E um povo eleito, um povo sem mácula. Então, é por isso que os defensores da mensagem dos últimos 3 estão no terreno para alertar as pessoas, como foi alertar, como os anjos vieram e alertaram ao Noé, e alertaram também, alertaram a Abraão sobre o que ia acontecer e alertaram ao Ló. Então, hoje não são os anjos, não vem um anjo avisar que isto é a palavra genuína, a palavra revelada está sendo derramada aos fiéis, aqueles que creem na palavra, aqueles eleitos, aqueles que querem escapar com a sua vida, porque haverá o término de todo o sistema deste mundo, Então, haverá uma nova terra, Então, para quem quer entrar nesta nova terra, tem que receber esta palavra genuinamente restaurada, como foi no princípio. Penso que, em linhas gerais, estou a pedir aos meus irmãos também para acrescentarem quem puder. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. A mensagem foi muito boa. Muito agradecido ter uma oportunidade como esta de ouvir a palavra de Deus tão bela assim. O que eu tenho a dizer para finalizar é aconselhar aos outros meus irmãos que nos assistem, a partir do Brasil, a partir daqui em Moçambique, a partir de Quelimane, Zambésia, Maputo. Você é responsável pela mensagem, você é responsável pela palavra de Deus. Então, se você vê que a palavra de Deus está sendo violada e você não consegue defender de acordo com a Bíblia, serás condenado. O melhor, começa a defender a palavra de Deus. Em casa, na igreja, na rua. Não tenha medo, porque este é o tempo do final. Eu sou Frederico Charles, estávamos aqui reunidos com os nossos irmãos defensores e entregou a última palavra ao defensor. Obrigado, irmão Frederico. É mesmo isto que acabaram de ouvir. Não é nova igreja, não é novas ideias, mas procurar com que a sua alma seja salva. Guiar a sua alma para Cristo, não para a igreja, não para um homem, mas para Ele. Então, você já sabe, se hoje você morrer, aonde vai passar a eternidade? Você está correto com a palavra? Você está certo com Deus? Então, esta é a pergunta que você precisa meditar. Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos.